Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos tentar compreender aqui um pouquinho da distribuição de T+ sobre H0 para o teste de Wilcox, ou seja, a T+ é aquela estatística que é a soma dos postos positivos, né? E vamos tentar entender um pouquinho dessa distribuição. É, de certa forma, uma videoaula um pouco mais teórica, né? Então, para aqueles que querem aprofundar um pouquinho nos conhecimentos estatísticos, na teoria estatística, é que vai funcionar esse vídeo. Para você que apenas quer pegar o teste de Wilcox e realizar e aplicar e concluir sobre determinado conjunto de dados, você pode ficar com os vídeos relacionados à parte 1 e 2, né, que você vai compreender já razoavelmente a ideia principal do teste. Para aquele que quer aprofundar um pouquinho mais a compreensão de como as tabelas são construídas, como o teste é feito, nós vamos estar elaborando mais videoaulas. Então, nós vamos ver nessa aula, né, como que funciona aquela construção das tabelas que usamos no vídeo 1 para a probabilidade de ter mais, supondo H0 verdadeira. Né? O programa R ele também vai usar, de certa forma, esses resultados exatos quando o tamanho da amostra é menor ou igual que 50. E para tamanho de amostra maior que 50, ele já usa a aproximação assintótica da distribuição normal, que é um assunto que nós vamos ver no próximo vídeo. Então, pessoal, vamos tentar entender aqui a distribuição da estatística T+, né, sobre H0. Então, vamos só lembrar o seguinte, né? A estatística que T+, ela é para a gente o quê, né? É a soma dos postos de sinal positivo. Claro que eu estou subentendendo que nós assistimos, que vocês assistiram os vídeos anteriores, né? Dos postos de sinal positivo, só para lembrar disso aqui. Nós vamos tentar mostrar aqui um pouquinho de como funciona a construção das tabelas da probabilidade para todas as probabilidades de T+, sobre H0 verdadeira. Então, supondo H0 verdadeira, né? Supondo H0 verdadeira, ou seja, que não há diferença entre os grupos antes e depois, nós podemos dizer o seguinte: se H0 é verdadeira, a probabilidade, vou escrever aqui de uma maneira bem menos formal, a probabilidade de você obter um sinal positivo para as diferenças do antes e depois, ela vai ser igual à probabilidade de você obter um sinal negativo, que seria igual a meio. Então, se H0 é verdadeiro, você tem a mesma chance de obter um sinal positivo ou de obter um sinal negativo naquela diferença. Porque se H0 for verdadeira, né, nós vamos pressupor que o tratamento não teve efeito nulo, ou seja, né, que a mediana das diferenças era igual a zero. Então, nós vamos construir agora uma tabela para ter mais, supondo que H0 é verdadeira, então supondo que essas probabilidades aqui, elas acontecem. Só que nós vamos fazer isso para um caso bem particular, para vocês verem, né, a complexidade que tem de cálculo e, ao mesmo tempo, a simplicidade, porque no final das contas, nós vamos verificar que esse problema é um problema apenas de permutação simples, né, aquele conteúdo que você trabalha aí no ensino médio. Né? Então, vamos trabalhar inicialmente para um tamanho n igual a 3, um tamanho n igual a 3, e uma situação em que não há empates, tá? Só para simplificar um pouco a nossa vida, porque aqui a intenção é apenas dar uma ideia de como que se constrói aquela tabela, não há empates. Então significa que você tem uma tabela com alguns valores, com 3 valores, né? Um antes e um depois, e não há empates, ou seja, as diferenças ou assumem sinais positivos ou assumem sinais negativos. Seria algo mais ou menos assim. Resultados antes do procedimento e depois do procedimento, você faz as diferenças para aplicar o teste de Wilcox, né? E você vai observar os sinais dessa diferença. Então, esse sinal ele pode ser positivo ou negativo, né? Isso vai depender se teve ou não efeito, e isso acontece para cada um. Então, para cada uma dessas diferenças, você vai ter em relação aos sinais aqui uma resposta binária, tá certo? De modo que a probabilidade de obter um sinal de mais, a gente sob H0 verdadeira, considerando H0 verdadeira, é igual à probabilidade de obter um sinal de menos igual a meio. Então, se a gente fosse pensar que você tem uma terna, né, porque você tem 3 observações, se você fosse pensar aqui no espaço amostral dessas possibilidades do sinal de mais, você ia ter um espaço amostral com a seguinte característica. Né? O espaço amostral teria 8 elementos, seriam todos os cenários de sinal de mais e de menos aqui para as 3 amostras, né, de pares que você obteve. Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, menos, 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 significaria que as três diferenças possíveis todas deram sinais negativos. Quando eu coloco mais, menos e menos, significa que a primeira diferença deu positivo, a segunda deu negativa e a terceira deu negativa, e assim por diante. Então aqui eu tenho todas as possibilidades de sinal de mais aqui possíveis para esse experimento. Sob H0, né, cada probabilidade
de mais ou de menos aqui é igual ao meio. Então significa que a probabilidade, por exemplo, de você obter esse ponto aqui, mais, menos, né? É só pegar aqui, ó, um meio, vezes um meio e vezes um meio, né? Esse espaço amostral ele é aqui provável. Portanto, a probabilidade de você obter cada um desses pontos vai ser 1/8. Então, isso porque eu estou trabalhando sob a hipótese nula, ou seja, considerando que se a hipótese nula for verdadeira, então a probabilidade de obter um sinal de mais vai ser igual à probabilidade de obter um sinal de menos, que vai ser igual ao meio, porque a gente vai construir a tabela de distribuição de probabilidade para ter mais, supondo H0 verdadeira, para então utilizar nos testes possíveis, né? Então vamos organizar esses resultados em uma tabela e vamos observar o seguinte, né? Nessa tabela aqui nós temos todos os resultados positivos aqui, ó, né? Do espaço amostral para os sinais que vão aparecer em cada uma daquelas diferenças. Bom, então o número de diferenças positivas que tem essa situação, ou seja, se acontecesse de aparecer menos, menos e menos, quantas diferenças positivas nós teríamos? Nós teríamos nenhuma diferença positiva. Todas as diferenças aqui estão dando resultado negativo. Nesse caso aqui nós temos uma diferença positiva. Nesse caso nós temos uma diferença positiva. Aqui também. Aqui nós temos duas diferenças positivas. Aqui duas diferenças positivas. Aqui duas diferenças positivas e aqui três diferenças positivas. Supondo H0 verdadeira, essa probabilidade de obter essa terna é exatamente igual a 1/8 e é o mesmo valor para todas as ternas que estão aqui, supondo que a probabilidade de obter um sinal de mais é a mesma de obter um sinal de menos. Portanto, essa probabilidade vale 1/8 e todas as demais aqui valem 1/8. Agora nós vamos observar o seguinte: quantos postos positivos nós temos nessa terna, né? A quantidade de postos positivos, ou melhor dizendo, onde estão os postos positivos? Vamos então observar o seguinte: quais são os postos positivos que aparecem em cada uma dessas ternas possíveis aqui para o espaço amostral? Então, nessa nossa primeiro exemplo aqui, ó, nós não temos nenhum posto positivo, então vou colocar aqui o valor de zero. Agora, o sinal positivo aqui apareceu em qual posição? Na primeira, então nesse caso o posto é 1. Na segunda, o sinal positivo apareceu na posição 2. Então, o posto positivo aqui é 2, né? E na sequência ele apareceu na posição 3. Nesta outra ele apareceu na posição 1 e 2. Então, você tem postos positivos, né? O posto 1 e o posto 2, quando acontecer esse cenário. Então, aqui você tem 1 e 2. 1 e 2. Na outra você tem 1 e 3. Na seguinte, você tem 2 e 3. E depois você tem nas posições 1, 2 e 3. Bom, então, como T mais é a soma dos postos positivos, né? T mais é a soma dos postos positivos, você vai pegar e vai somar aqui a quantidade de postos positivos que apareceu em cada uma dessas ternas. Então aqui não apareceu nenhum posto positivo, somando aqui dá 1, quando soma esse outro dá 2, quando soma aqui dá 3. Nessa, os postos positivos é o posto 1 e o posto 2, então somando isso vai dar 3. Aqui vai dar 4, no outro vai dar 5 e no outro vai dar 6. Então vocês observam aqui que os possíveis valores para ter mais, né? Nós vamos tendo aqui, pode ter o 3 aparecendo de duas situações, então significa que a probabilidade de você ter a soma dos postos positivos igual a 3 aqui é você somar essas duas probabilidades aqui de 1/8 mais 1/8. Tá certo? Então a probabilidade de você ter a soma dos postos positivos igual a 3 é 2/8. Agora o 4 apareceu uma única vez nessa coluna, então a probabilidade de você obter o número 4 é 1/8 e a mesma coisa para os demais. Vamos organizar esses dados, essa conclusão, em uma tabela seguinte. Então, nessa tabela aqui nós colocamos agora o que? Os postos, a soma dos postos positivos, que podem ir de 0 até 6, né? E a probabilidade sobre H0 de cada uma delas é 1/8, a probabilidade aqui de você obter 1/8, aqui é 1/8, 1/8. No 3 a gente viu que dava 2/8 e depois 1/8, 1/8 e 1/8. Então, aqui nós temos a construção da tabela, né, da probabilidade de ter mais sobre H0. E vocês viram que nós trabalhamos com uma situação muito pequenininha, que era o n igual a 3, né? Que era com n igual a 3 e você tem todas as probabilidades. Aí você pode, obviamente, fazer os seus cálculos, né? Você pode perguntar assim, qual é a probabilidade de eu ter um T mais superior
a 4, né? Maior ou igual que 4, melhor dizendo. Aí você vem então aqui, pega esse 1/8, né? E soma com 1/8 do 5 e com 1/8 do 6 e você vai obter 3/8. Então você pode construir aqui uma tabela para cada um desses pontos, né? Com a probabilidade de você obter um valor maior ou igual que 0, a probabilidade de você obter um valor maior ou igual que 1 e assim por diante. Então vocês devem ter observado aqui que mesmo sendo um caso pequenininho, né, é um problema típico de permutações, né? Você vem aqui, você tem todas as permutações possíveis dos sinais de mais e menos, mas esse problema ele vai ficando mais extenso à medida que você aumenta o n, né? Então, só para a gente matar algumas curiosidades, ó, a gente já tinha visto no vídeo anterior que a soma, né, se eu somar todos os postos, 1 mais 2, né, até chegar em n, estou supondo aqui que não há empates, se eu somar todos os postos, o resultado disso é n vezes n mais 1 sobre 2, porque isso aqui é a soma dos termos de uma PA que dá esse resultado, né? Bom, então no nosso caso, né, se você observar, ó, n vezes n mais 1 sobre 2, o nosso n está valendo 3, então aqui fica 3 vezes 3 mais 1 sobre 2, e isso dá 3 vezes 4 sobre 2, que dá 12 sobre 2, que dá 6. Então a soma de todos os postos é 6, que é, na verdade, você, né, somar 1 mais 2 mais 3, e isso daria o 6. Então aqui é uma relação, uma dedução mais genérica, mas você tem aqui a soma de todos os postos. Outra coisa que se deve observar é que como você tem um n igual a 3, né, e para cada par que você tem apenas dois resultados possíveis, que é sinal de positivo ou negativo, então o número de possibilidades aqui é 2 vezes 2 vezes 2, né, usando a análise combinatória básica do ensino médio. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Né? Então, se o n fosse igual a 4, por exemplo, você teria 2 elevado a 4, que já daria 16. Se o n fosse igual a 5, você teria 2 elevado a 5, que já daria 32, mas seria possível calcular todas essas probabilidades sem muito drama. Né? No nosso, em alguns exemplos, nós temos n igual a 10, então n igual a 10 vai dar 2 elevado a 10, que já dá 1024. Ou seja, esses valores, eles sobem consideravelmente, né, quando você aumenta um pouquinho o tamanho da amostra. Então, por isso, o Will Coxon, juntamente com outras pessoas, fizeram tabelas para vários valores de n, mas vocês observam que a construção de todas essas tabelas dá um resultado, né, um trabalho significativo aí a ser realizado. Por exemplo, com n igual a 10, a soma de todos os postos vai ser n vezes n mais 1 sobre 2, né? Então, para 10, isso seria 10 vezes 10 mais 1 sobre 2, o que daria 10 vezes 11 sobre 2, e aí 10 dividido para 2 dá 5, 5 vezes 11, 55. Então, você iria, os valores de T+, né, os valores de T+, eles poderiam ir de 0, 1 até 55. Então, para n igual a 10, você vai ter uma tabela aqui com 56 elementos, né, que é até o 55 e mais o zero ainda. Você tem que calcular 50 e teria que calcular 50 e 6 probabilidades. Claro que você pode diminuir isso um pouco, porque você pode calcular apenas para os valores de nível de significância já perto daquilo que a maioria das pessoas trabalham aí na ciência. Então reduziria um pouco esse trabalho, tá? Então nós mostramos essa relação para vocês apenas para vocês compreenderem, né, a complexidade que se tem em montar algumas tabelas, mas esse teste, sob essas condições, você pode fazer um teste exato, e quando esse n ficar muito grande, e ficar mais complicado ainda de realizar essas tabelas, aí você pode usar a aproximação assintótica, que é a aproximação pela distribuição normal. Né? Então, vou mostrar para vocês aqui um exemplo de uma tabela já construída, só para vocês verem a complexidade dela. Tá? Então, vou mostrar aqui só para exemplo, né, uma tabela apresentada aqui no livro de Miles Holland e Douglas Rolfe, né, no livro Non-Parametric Statistical Methods. Ao final do livro tem algumas tabelas para vários valores aí de T+, né? Vamos mostrar para vocês só para terem uma ideia. O livro apresenta aqui no apêndice, né, algumas tabelas estatísticas. A tabela A4, né, ela seleciona aqui, é uma seleção das tabelas para as probabilidades da cauda superior, da distribuição de postos analisados de Will Cox, né, ela faz uma tabela para um n de 3 até 50, e você tem sempre a probabilidade de T mais ser maior ou igual que um x. Então, por exemplo, aqui para n igual a 3, a probabilidade de você ter um valor maior ou igual a 3 é 0,625. E você pode obter esse resultado aqui nos nossos cálculos somando aqui esses resultados. Ó. Então, você pegar 2 mais 1 mais 1 mais 1, você vai ter 5 oitavos. Você divide, então, aí 5 por 8 e obtém aqui o valor de 0,625, que é o valor que está lá
na tabelinha que a gente acabou de mostrar aí no livro do Holland e do Rolf. E aí ele fez esse valor para todos para cima, né? Porque para baixo, como existe uma simetria na distribuição de T+, né, não tem necessidade de você fazer todos, você faz apenas de determinados valores para frente. Então ele faz para n igual a 3, 4, 5, 6 e vai buscando para valores de n maiores. Em algumas situações, por exemplo, para n igual a 20, observe que para n igual a 20 você iria ter uma soma de postos, né? Todos os postos possíveis, todos os valores possíveis para ter mais igual a 210, ficaria uma tabela enorme, mas aí ele restringe de 140 até 184. Por quê? Porque de 140 até 184, você já está aqui buscando p-valores com 10%, né, até p-valores pequenininhos. Então, para frente já fica muito pequeno, então normalmente já vai passar a rejeitar as hipóteses a nível de 5%, a 1% e até a 10%. E ele estabeleceu, então, esses valores aqui, só os valores que interessam mais para a maioria dos testes estatísticos. Mas já é um trabalho considerável, né? Essas tabelas aqui que foram publicadas aí por Wilcox, e está aqui no livro do Holland e do Rolf, são tabelas para teste exato, né? Do teste de Wilcox exato. Você não está fazendo nenhuma aproximação. Quando o N passa de 50, eles já passam a recomendar usar a aproximação pela normal, que nós vamos estar mostrando em outro vídeo como usar essa aproximação pela normal, mas basicamente é essa a ideia aí para vocês entenderem um pouquinho dessa complexidade. Ao mesmo tempo é simples, ao mesmo tempo é complexo. É complexo porque envolve muitas permutações, muitos cálculos. Por outro lado, né, usando os computadores, você pode facilitar um pouco a sua relação, a sua vida aqui nessas tabelas. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham compreendido, né, como funciona essa construção. E vamos ao nosso próximo vídeo, onde nós vamos mostrar como usar a aproximação pela normal, né, facilitando um pouquinho aí da sua vida.